Bem-vindos aí a mais uma viagem na história. Vamos viajar? Uma guerra, ela pode ser fria? As guerras não seriam quentes? Então hoje nós vamos ver que as guerras nem sempre são quentes. Vamos estudar a Guerra Fria, uma guerra de nervos entre duas potências antagônicas, Estados Unidos e União Soviética. E quando tudo isso começa? Tudo isso começa no fim da Segunda Guerra Mundial. No fim da Segunda Guerra Mundial, alguns historiadores dizem que o lançamento da bomba atômica de Hiroshima e o lançamento da bomba atômica de Nagasaki já fazia parte do que a gente chama de Guerra Fria. Ou seja, além de testes sobre seres humanos, além de encerrar a guerra, de pressionar os japoneses, os norte-americanos estavam tentando convencer a União Soviética de que eles eram a maior potência. É uma mensagem muito clara, muito próxima à União Soviética, né? O Japão. Então muitos afirmam que a Guerra Fria começa com o lançamento da bomba atômica de Hiroshima e depois Nagasaki. Então temos um momento de fim de guerra. Nesse momento de fim de guerra, as duas potências que já estavam se reunindo em várias conferências. Quais as conferências durante a Segunda Guerra Mundial? A Conferência de Yalta, a Conferência de Teherã, a Conferência de Potsdam. Nessas conferências, Estados Unidos e União Soviética já mostraram algumas discordâncias. Essas discordâncias fizeram com que criasse já um pequeno clima de tensão entre os dois. Apesar de terem lutado juntos durante a Segunda Guerra Mundial, como aliados, obviamente, não como amigos, jamais como amigos, e sim como aliados, União Soviética e Estados Unidos resolveram que teriam problemas. Aí, né? Eles chegaram à conclusão que teriam problemas. E uma das maneiras de conseguir aparar as arestas, de conseguir resolver suas diferenças, seria se eles tivessem um espaço neutro para negociar, para conversar, para dialogar, para resolver suas diferenças ideológicas, políticas e assim por diante. Então, aí aparece as Nações Unidas. O contexto da Guerra Fria tem como pano de fundo as Nações Unidas. As Nações Unidas foram idealizadas já durante a Segunda Guerra Mundial, então a ideia já estava plantada lá na Conferência de Yalta, mas ela só se materializou como instituição internacional a partir de 1945, ou seja, em outubro de 45, após a Segunda Guerra Mundial. Então, durante todas as aulas de Guerra Fria, vamos falar bastante sobre as Nações Unidas, que muitos acham que é uma instituição que tem poderes sobre outros países. A ONU não tem poder sobre país algum, a ONU respeita totalmente a soberania dos países. A ONU nada mais é do que um espaço, é um espaço neutro, onde pensamentos divergentes podem se reunir, dialogar, discutir, debater, até mesmo às vezes se ameaçar, mas é um espaço de diálogo. Ela é muito mais um espaço de negociação, né? Então quando eu preciso definir ONU para alguém, eu digo, ela é um espaço neutro de negociação, ela é muito jovem, tem gente que espera resultado muito cedo, e ela é quase inimaginável. Imagina você criar uma organização neutra em que nações divergentes podem se reunir e discutir e resolver seus problemas. Então isso é uma ideia muito nova, quase inacreditável para a humanidade. Se você pensar na trajetória histórica da humanidade, é quase que uma utopia, as Nações Unidas. Mas funciona, né? Quem trabalha na ONU geralmente reclama porque lá se fala, escreve, fala, e parece que não tem muito resultado. Mas, eventualmente, aparecem resultados e já tivemos grandes resoluções e grandes decisões das Nações Unidas. Ah, eles têm capacetes azuis, Nelson. Tem capacetes azuis, mas não são soldados da ONU. São soldados dos países que são direcionados para a ONU, caso haja necessidade. Como o Brasil, por exemplo, as tropas de paz do Brasil no Haiti. Né? São soldados brasileiros que ajudaram a resolver as questões e as divergências do Haiti no passado. Então, mas a ONU ela tem o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU é um conselho formado pelas 5 principais potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, e o Conselho de Segurança só vai tomar uma decisão caso realmente não tenha mais saída, não haja mais diálogo. Então o Conselho de Segurança vai agir, mas não é a ONU que age, é uma decisão dos militares do Conselho de Segurança das Nações Unidas, formados pelo Estados Unidos, né? Conselho de Segurança, Estados Unidos, Rússia, China, França, Inglaterra, os vencedores da Segunda Guerra Mundial.
Declaração Universal dos Direitos Humanos foi encabeçado pela primeira-dama dos Estados Unidos, a esposa do presidente Truman. Lembrando que o presidente Truman morreu, o presidente Truman não, estou confundindo o presidente. O presidente Roosevelt, ele faleceu durante a Segunda Guerra e foi substituído, sim, pelo Truman. Então, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, a Eleanor Roosevelt, ela encabeçou o movimento na ONU para, então, criar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso estava muito na moda na época e era uma necessidade porque o mundo tinha acabado de presenciar as atrocidades realizadas nos campos de extermínio, nos campos de concentração. Então, a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um marco do século XX, de meados do século XX, 1848, e é um marco da necessidade de proteger populações vulneráveis, etnias vulneráveis, e para isso, então, foi criada a declaração. Bem, temos, nesse momento, o declínio das potências europeias. A Segunda Guerra Mundial, ela consolida definitivamente os Estados Unidos como potência capitalista do mundo ocidental, mas também consolida a União Soviética, vencedora da guerra também, como potência socialista. Então, de repente, pós-Segunda Guerra Mundial, você tem um mundo bipolar, dois polos. De um lado, os Estados Unidos, capitalista, do outro lado, a União Soviética, socialista. Cuidado, às vezes aparecem questões do Enem, vestibular, como mundo bipolar, um mundo bipolarizado. Então as pessoas hoje falam, o mundo está polarizado, como se ele tivesse ficado polarizado. Já estava polarizado, as polarizações sempre existiram. Então, declínio das potências europeias e ascensão de duas novas potências, não tão novas assim, mas duas potências principais, Estados Unidos e União Soviética. Então a Guerra Fria, todo mundo aprende na escola que a Guerra Fria são as disputas de nervos, são as encrencas, são as lutas ideológicas, as corridas espaciais, então a gente vai ver essas corridas na aula de hoje, essas disputas entre Estados Unidos e União Soviética. E essas disputas não chegaram a vias de fato, ou seja, soldados da União Soviética não entraram em choque com soldados dos Estados Unidos. Se tivesse ocorrido esse choque, teríamos a Terceira Guerra Mundial, provavelmente. A guerra seria quente daí. Ela é fria porque ou ocorria o fato de tropas norte-americanas lutarem contra armamento da União Soviética ou vice-versa. Mas você não tem o choque de tropas, não tem o choque de soldados dos dois países, não tem uma agressão entre os dois países. Simplesmente há um clima tenso. E isso nós chamamos de Guerra Fria. Então, também temos um processo, e é claro que essa Guerra Fria, ela atinge todos os continentes. Então ocorre o quê? O processo de descolonização. As potências europeias enfraquecidas pela Segunda Guerra Mundial vão perder suas colônias na África, vão perder suas colônias na Ásia. O processo de descolonização já havia começado antes da Segunda Guerra Mundial, mas ele intensifica após a Segunda Guerra Mundial, porque as colônias percebem que as potências europeias estão com problemas econômicos, estão com dificuldade de manter tropas nas colônias. Então, as colônias vão intensificar suas lutas por independência após a Segunda Guerra Mundial. E aí emergem duas importantes instituições, o panarabismo e o panafricanismo. Então, o panarabismo e o panafricanismo, eles vão marcar duas regiões da África. O panarabismo está ligado ao norte da África, que nós chamamos de África Magrebe, veja ali no mapa, em verde escuro, né? Então, a África Magrebe e o chifre da África, e também pega o Oriente Médio. Então, o panarabismo, o movimento panarábico, teremos aulas sobre isso mais para frente. O movimento panarabismo é um movimento que pretende unificar todos os povos de cultura árabe, que falam árabe e que seguem geralmente a religião muçulmana. Então pegaria todo esse norte da África ali, Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, Sudão, Oriente Médio. Então é um movimento árabe. O panafricanismo já é um movimento que vai envolver teóricos, intelectuais africanos e intelectuais que moram na Jamaica, que moram nos Estados Unidos, ou seja, eles chamam de diáspora. São os descendentes dos que foram levados como escravos, que agora são professores universitários, são filósofos, são cientistas políticos e que começam a idealizar
um continente africano unido, um continente africano sem as fronteiras artificiais criadas pela Europa, um continente africano que restauraria o poder das antigas etnias. E aí o panafricanismo será um instrumento ideológico importante para mobilizar, para mover os movimentos de independência no continente africano após a Segunda Guerra Mundial. Acabei já explicando bastante, né? Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung também foi realizada em 1955, durante a Guerra Fria, com o objetivo de não se alinhar. Então, o que ficou posto? Pós-Segunda Guerra Mundial, a regra era a seguinte: ou você era aliado dos Estados Unidos, ou o país, né? Você não, o país. Ou o país era aliado dos Estados Unidos, ou o país era aliado da União Soviética. Bem, em 1955, logo após a independência da Indonésia, foi realizado em Bandung, lá na Indonésia, uma conferência, reunindo países que não estavam muito felizes com essa ideia de ter que seguir ou o bloco capitalista ou o bloco socialista. Alguns países pensavam em seguir livres. A gente chama isso de autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos foi, então, bastante debatida, desenvolvida essa ideia durante a Conferência de Bandung, quando então surge uma terceira via. A primeira via, primeiro mundo, seria os países aliados dos Estados Unidos, os países aliados do bloco capitalista. O segundo mundo seria os países alinhados ou aliados ou alinhados ideologicamente com a União Soviética. E surge então um terceiro mundo. Aí a ideia de terceiro mundo, que seria a terceira via, esses países em cor de rosa ali no mapa, que são os países que decidiram já naquele momento em não ter que seguir nem União Soviética nem Estados Unidos. Ou seja, a autodeterminação, eu gerir o meu próprio país, eu respeitar a minha soberania, sem ficar vulnerável, ficar à mercê de uma decisão de uma grande potência. Essa conferência foi muito importante e ela vai influenciar bastante nos movimentos de descolonização. Então, o que é a Guerra Fria? É um mundo bipolar. São tensões político-ideológicas entre Estados Unidos e União Soviética. Então, são tensões, não chega a vias de fato. Ufa, eba, não chegaram a via de fato. Senão, nós não estaríamos aqui. Período de tempo, 1947 e 1991. Ah, professor, mas eu vi num livro que vai de 45 a 1990. Bem, tem livros que marcam o fim da Segunda Guerra Mundial, como o início da Guerra Fria, e vão até a queda do Muro de Berlim, até 89. Mas o mais recente, a historiografia mais recente, marca entre 1947, já vou explicar por quê, e 1991. Então vamos lá. Agora eu tenho um esquema aqui, montei um esquema, uma tela, assim, eu pensei do jeito mais legal que ficaria para você assistir aí em casa, e até para quem anota em caderno, que gosta de fazer mapa mental. Então eu dividi, de um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, o bloco socialista, né? Então o tema ali, óbvio, o centro é a Guerra Fria. Então nós vamos trabalhar alguns conceitos e alguns termos, tá? Em 1946, durante um discurso, o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, ele olhou para o mapa da Europa, ele fala nesse discurso que ele ficou triste porque ele viu a Europa dividida. E o Churchill, né, ele desabafa e ele diz, olha, eu nunca vi, não existe nada mais triste do que ver a Europa partida, repartida, dividida. E criaram uma separação entre Europa capitalista, Europa socialista, que é o bloco soviético, e ele disse, olha, criaram uma cortina de ferro. Então esse mapa, eu nunca coloco as imagens à toa, você pode olhar o mapa e você vai visualizar o que o Churchill viu. Ele viu uma Europa dividida, uma metade da Alemanha capitalista e uma outra metade da Alemanha socialista. Ele falou, isso é muito triste, criaram uma cortina de ferro, isso vai enfraquecer a Europa. E a Europa não deveria ter permitido que isso acontecesse. Esse é o discurso de Churchill. Então, a cortina de ferro é a fronteira limite entre países capitalistas e países socialistas durante a Guerra Fria. E esse termo foi comunicado por Churchill em 1946 durante um discurso. Então, já temos um conceito aí. Então temos um antagonismo ideológico, ou seja, temos grandes diferenças ideológicas, temos oposições ideológicas na Guerra Fria. De um lado, o bloco capitalista, do outro, o bloco socialista. Então, em 46, cortina de ferro. E em 47, doutrina Truman. Eu sei que você não pode me perguntar quando está assistindo essa aula, mas acredito que na cabeça, né, de você que está assistindo passou o seguinte. Tá, mas por que começa em 47 a Guerra Fria? Porque em 1947, esse senhor, que eu coloquei a imagem para vocês assistirem, né, para vocês conhecerem, é o presidente dos Estados Unidos que decidiu lançar as bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Ele é o Truman.
o presidente Truman. E o presidente Truman, durante um discurso também em 47, ele alertou os norte-americanos, ele amedrontou os norte-americanos e o mundo ocidental, porque ele disse o seguinte: há um perigo. A União Soviética, ela é muito, muito perigosa. Eles vão infiltrar artistas, músicos. Então, eles, soviéticos, estarão infiltrados com espiões, com agentes secretos, aí os filmes de espionagem, né? Então ele dizia, olha, há um risco, há um medo, há um terror, porque os comunistas vão tentar fazer golpes em vários países da Europa e também aqui nos Estados Unidos. Então a doutrina Truman é essa doutrina que diz o seguinte: nós e eles. Nós capitalistas contra eles socialistas soviéticos. Então agora nós temos um inimigo a combater, um inimigo a temer, algo que nos ameaça. Então, o Truman inaugura uma era de medo, de terror, de expectativas, de teorias da conspiração, de boatos, de mentiras. Vai rolar de tudo por causa desse discurso. E aí o Truman, ele é criador de uma ideologia, nós e eles, né, que diferencia, que cria um mundo bipolar, oficialmente, que a gente chama de doutrina Truman. E a doutrina Truman, ela vai evoluindo, ela amadurece para o macartismo. O macartismo, ele também foi desenvolvido nos Estados Unidos, vem de um senador, o senador McCarthy, que ele era radicalizado, então ele entra muito nessa paranoia do medo do socialismo. Eles viam o socialismo em todos os cantos, o comunismo em todos os cantos, havia uma ameaça socialista em todos os lugares. E aí teremos artistas, Charlie Chaplin, que foi seguido, foi investigado pelo serviço secreto. Nós tínhamos artistas, tínhamos músicos, escritores, poetas caçados, presos, muita gente que foi interrogada, que foi intimada nos Estados Unidos, e ganhou o apelido de caça às bruxas. Às vezes, no vestibular, o macartismo aparece como caça às bruxas. Como ocorreu na Idade Média, perseguição às bruxas, o macartismo perseguia então o comunismo, o socialismo. Então esse apelido ficou e às vezes aparece no vestibular como caça às bruxas. Aí eu coloquei uma imagem do McCarthy com sempre a sua cara de malvado, né, lutando contra o comunismo, que voltou meio que à moda agora em vários países, né? Claro que com outra roupagem. Plano Marshall. Quando você vai fazer o vestibular, vai fazer o Enem, aparece Plano Marshall. O que é Plano Marshall? O Plano Marshall é um plano norte-americano de ajuda econômica para todos os países capitalistas aliados dos Estados Unidos. Se você fosse um aliado dos Estados Unidos, você receberia ajuda econômica, principalmente os países que estavam com problemas devido à Segunda Guerra Mundial. Então aqui na imagem eu coloco para vocês um mapa, para você observar ali na imagem central, em que você tem os países que mais captaram dinheiro do Plano Marshall norte-americano. Então os Estados Unidos está numa situação muito boa, consolidado economicamente, sua indústria está avançando de vento em popa e os Estados Unidos têm muito capital a oferecer. Então eles emprestam dinheiro e dessa maneira eles fidelizam países aliados, compram aliados. Às vezes você compra um país, você pode bancá-lo e ele vai te apoiar. Então os Estados Unidos utilizam o Plano Marshall para garantir a fidelidade de países ocidentais capitalistas, principalmente ali no bloco europeu. Então vejam, o Reino Unido, como recebeu dinheiro, os franceses também pegaram bastante dinheiro, os belgas, os holandeses, a Alemanha Ocidental, que estava bastante quebrada por causa da guerra, a Itália, que se endividou bastante com o Plano Marshall. Você poderia dizer, Nelson, mas aí a União Soviética não fez nada parecido? É claro que a União Soviética não ia deixar isso barato. E ela criou o Comecon. O Comecon é a mesma coisa que o Plano Marshall, só que socialista. Então, a União Soviética de Joseph Stalin também ajuda economicamente países aliados que querem reconstruir-se após a Segunda Guerra Mundial. Então, Plano Marshall e Comecon são planos de ajuda econômica das duas potências, o Marshall norte-americano e o Comecon soviético. Então aqui estão os países que eram alinhados, que até receberam algum tipo de ajuda com a União Soviética. Então o mapa em vermelho, né, era a União Soviética, e em amarelo países que acabaram recebendo algum tipo de ajuda econômica, algum tipo de financiamento do Comecon. Aqui são cartazes. Nelson, mas eu vi uma prova que tinha propaganda dos Estados Unidos contra os comunistas, o macartismo. Tinha o macartismo, mas também tem o macartismo soviético. Tá? Então aqui eu coloco para vocês 3 revistas. A primeira é uma revista norte-americana de 1947, que está mostrando o inferno, né? Então
os comunistas queimando no fogo do inferno, então era sempre algo muito assustador. Temos um cartaz do Partido Conservador do Reino Unido ao centro, ali que o socialismo está enforcando a liberdade, né? Então aqui que o Reino Unido está ameaçado pelos monstros, pelos trolls vikings. E temos um cartaz da União Soviética, ali do lado direito, em que o capitalismo vai ser decapitado. Então ali você tem o capital sendo decapitado por um ponteiro de relógio que é uma faca. Então tínhamos propaganda, bastante propaganda dos dois lados, né? E isso às vezes aparece no Enem. Eu uso bastante esses cartazes às vezes nas aulas para mostrar, porque quando você chegar no Enem, der de cara com um cartaz desse, você já sabe do que se trata. Geopolítica da Guerra Fria. Então vamos lá. 1949, eles já tinham tratado dessa divisão da Alemanha na Conferência de Potsdam, mas a Alemanha foi dividida oficialmente em 1949. Construíram um muro de 1.700 quilômetros dividindo as duas Alemanhas. Então veja aí no mapa, o que ficou em vermelho ficou com a Alemanha Oriental. E o coloridinho é a Alemanha Ocidental. Oriental, soviético. Ocidental, capitalista. Se você perguntar para seus pais, seus avós, eles estudaram na escola Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Tinha duas Alemanhas quando eles eram estudantes. Hoje temos uma única Alemanha. Mas na época dividiram as Alemanhas. Agora presta atenção. Essa parte verde, azul e alaranjada aqui do mapa, eles se juntam, tá vendo? Era para ficar uma parte da Alemanha com o Reino Unido, uma parte com a França e uma parte com os Estados Unidos. Só que os ocidentais chegaram a um acordo e juntaram todas as suas partes num bloco só, chamado Alemanha Ocidental, com a capital em Bonn. Berlim deveria ser a capital da Alemanha Oriental. Mas o pessoal aqui, britânicos, franceses e norte-americanos, disseram para os soviéticos o seguinte: epa, nós também queremos um pedacinho de Berlim. Vocês não vão ficar com Berlim sozinhos. Aí os soviéticos questionaram: peraí. Tudo que é vermelho é soviético. Berlim fica então para a União Soviética. Bateram o pé, ameaçaram guerra, deu confusão, a ponto de a União Soviética ceder. Então, uma parte de Berlim, metade de Berlim vai ficar para o bloco dos aliados, britânicos, franceses e norte-americanos, e uma parte de Berlim vai ficar para os soviéticos. Ô professor, mas como é que eles chegavam lá, se tudo é vermelho? Como é que chegava até Berlim? De avião? Não, foi aberta uma via terrestre, neutra, protegida, em que os ocidentais podiam levar armas, trazer armas, mercadorias, produtos, sem serem molestados pelos soviéticos. Só em 1961 que essas estradas serão fechadas, e quem é bom de história e está assistindo já viu que em 61 tivemos a construção do Muro de Berlim. Por quê? Porque tinha muita gente fugindo da União Soviética através da Alemanha aberta, que seria a parte ocidental, a parte capitalista da cidade de Berlim. 2 milhões de soviéticos aproveitaram para fugir para Berlim Ocidental. Diante disso, a União Soviética resolveu construir o Muro de Berlim em 61. Mas isso é mais para frente, acalmem-se. Então, o que mais que nós temos que falar? Em 49 foi criada a OTAN. O que é a OTAN? É a Organização do Tratado do Atlântico Norte, cujo objetivo principal era proteger o bloco capitalista. Olha o mapa. Canadá, Estados Unidos, a Dinamarca, o Reino Unido, Portugal, França, Itália. Então, você tem grandes potências do norte, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que são grandes potências do norte, do hemisfério norte, unidas. Eles juntam parte de seus exércitos, dão 2% do seu PIB anualmente para manter essa força militar e proteger o mundo de uma possível expansão soviética. A OTAN existe até hoje, mas isso é assunto para outra aula também. Bem, OTAN em 49. E a União Soviética fez o quê? A mesma coisa. E lá na União Soviética, a organização militar que defendia a União Soviética era o Pacto de Varsóvia. Em 1955, os soviéticos também criaram o Pacto de Varsóvia para protegerem suas fronteiras. Então veja, agora de novo no mapa. Em azul, OTAN e aliados da OTAN, num azulzinho mais claro. E em vermelho e rosa, soviéticos, que seria ligado ao Pacto de Varsóvia, é a força militar soviética e seus aliados ali em cor de rosa. Muro de Berlim, como eu já havia mostrado para você, foi criado em 61. Aqui está um mapa da cidade de Berlim. Tá vendo? Não é mais Alemanha, parece Alemanha, mas não é, é Berlim. Então,
Berlim Ocidental dominada pelos capitalistas, Berlim Oriental dominada pelos soviéticos. Agora presta atenção nesse mapa, você está vendo o mapa aí na tela. Está vendo que tem uma linha bem grossa na cor Bordeaux ao redor da Alemanha, da Berlim Ocidental? Então, o Muro de Berlim ele cercava toda a Berlim Ocidental. Então aquela estrada que eu falei para você foi fechada, não tinha mais estrada, então não podia mais passar. Então eles bloqueiam completamente Berlim Ocidental, isso deu confusão com os Estados Unidos ameaçaram, o presidente John Kennedy foi até a Alemanha Ocidental, fez um discurso ameaçando a União Soviética, por quê? Porque eles iam abastecer Berlim Ocidental com aviões. Então até 1989, de 61 a 89, tudo foi abastecido com aviões, não teve nenhum problema, a União Soviética não atirou em nenhum avião cruzando o espaço aéreo soviético para abastecer a cidade de Berlim Ocidental. Inclusive criaram uma rota aérea protegida também para que os norte-americanos pudessem abastecer Berlim Ocidental. Centenas de pessoas tentaram atravessar, muitas morreram tentando atravessar esse muro, e o Muro de Berlim também é conhecido, ficou famoso na Guerra Fria como Muro da Vergonha. Muro da Vergonha. Por quê? Porque separou a cidade de Berlim, dividiu os alemães, isolou os alemães. E até hoje é uma atração turística, ainda tem restos do Muro de Berlim, lá na cidade de Berlim atualmente, e é uma atração turística que atrai muita gente que quer bater foto no muro, então é bastante... Eles mantiveram, acho que, se eu não me engano, 2 quilômetros de muro ainda preservados, e que é a atração para as pessoas verem como funcionava, tem museu, então é muito organizado hoje quando a pessoa visita a Alemanha. Bem, durante a Guerra Fria temos outros acontecimentos. Corrida armamentista. A corrida armamentista começou com Hiroshima e Nagasaki. Então as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki colocaram em 1945 os norte-americanos na frente. Mas não foi por muito tempo. 4 anos depois, os soviéticos também já tinham a sua bomba atômica. Então, a RDS-1 foi a primeira bomba, muito parecida com a bomba de Hiroshima, e ela foi detonada em 1949. Quando detonam, aí começa o que a gente chama de período do terror ou terror nuclear. O terror nuclear é um medo do fim do mundo que todos os adolescentes como eu, que foram adolescentes na Guerra Fria, tinham. A gente morria de medo de uma guerra nuclear. Principalmente se a gente ainda não tinha beijado, né? Os que ainda não tinham beijado, nossa, eu vou morrer se tiver uma guerra nuclear. Preciso beijar urgentemente. Então o que acontece é que a RDS-1 em 49 iguala praticamente Estados Unidos e União Soviética em tecnologia militar. Muitos dizem que isso foi roubado dos norte-americanos, mas não há prova alguma. Provavelmente eles conseguiram transferir tecnologia dos nazistas. Os nazistas também estavam desenvolvendo uma bomba atômica, mas não conseguiram concluir, para a sorte, né, do mundo. A Ivy Mike, a bomba de hidrogênio, em 1952. Então, em 1952, os norte-americanos dão um salto na tecnologia da destruição, que é essa bomba terrível, conhecida como bomba de hidrogênio. Os soviéticos também explodem a sua bomba 3 anos depois, né, que é a bomba de 1955, a RDS-37. E aí a coisa fica muito ruim na Guerra Fria em 62. Porque você poderia me perguntar, Nelson, com tanta bomba, não havia um risco de fim do mundo? Nós estivemos muito próximos do fim do mundo. Eu recomendo um filme para você, não estou ganhando cachê por esse filme, que é Os 13 Dias que Abalaram o Mundo, e que mostra a gente esteve a poucas horas de uma guerra total nuclear. Por quê? Porque os soviéticos instalaram bombas atômicas em Cuba e os norte-americanos descobriram. Quando descobriram, começaram então uma série de ameaças aos soviéticos, e aí são 13 dias de ameaças e de tensão, até que eles decidissem que as bombas seriam retiradas, porque Cuba já tinha feito a sua revolução socialista e os soviéticos aproveitaram esse momento para instalar seus mísseis lá. Então isso a gente chama de corrida armamentista. Quem venceu, Nelson, essa corrida armamentista, né? Quem venceu? Bem, ninguém venceu. Até agora não temos um vencedor. Porque não há vencedores numa corrida dessa. Eu mostro aqui para vocês o quadro para mostrar quem construiu mais ogivas, né? Então vamos pegar 89, ó. Em 89, os Estados Unidos tinham 22.500 ogivas com uma potência de 11.000 megatons, né? Que é 11... o que é um megaton? É 1 milhão de toneladas. Então é 1 milhão de toneladas, 11 bilhões de toneladas de dinamite de potência.
A União Soviética tinha muito mais ogivas, mas com uma potência menor. Ela tinha 32 mil ogivas, mas com uma potência de apenas 4 mil, apenas, né? Apenas é uma piada, de 4.500 megatons. Então, tinha um armamento suficiente para mandar toda a vida do planeta Terra pelos ares, sem problema algum. Vejam que durante um certo tempo os Estados Unidos ficou na frente, mas aos poucos eles foram se aproximando em número de ogivas. Não significa em potência, mas em número de ogivas a União Soviética chegou a ultrapassar os Estados Unidos. Vamos lá. Tem uma outra corrida, além da corrida armamentista, que é a corrida espacial. Tá? Então, a corrida espacial começa com um projeto soviético, o Sputnik, de 1957. Entre 57 e 58 é lançado o satélite Sputnik da União Soviética, do tamanho de uma máquina de lavar louça, que deu várias voltas ao redor da Terra e fazia um sinalzinho assim, ó, tut, 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 que podia ser captado por rádios. Vários brasileiros captaram isso por rádio, em sinal de rádio UHF, né? Então, o que a gente tem aqui, Sputnik em 57, deixa os Estados Unidos muito preocupados, porque o foguete que levou o Sputnik poderia levar bombas atômicas. Até então não existiam foguetes dessa potência. Então a União Soviética assusta os norte-americanos não com o satélite, assusta os norte-americanos com o foguete que levou o satélite. Esse é o medo. E aí o que acontece com a União Soviética? Em 57 eles lançaram o Sputnik. Em 57 ainda lançaram a Laika, a primeira cachorrinha, primeiro animalzinho que entrou em órbita da Terra. Eles juram que ela voltou viva. Tem gente que duvida, mas juram que essa cachorrinha que foi treinada para entrar em órbita, para enviar sinais, voltou viva para a Terra. O primeiro ser vivo no espaço. Em 58 os norte-americanos criaram a NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana. Lançaram o primeiro satélite em 58, o Explorer 1, e em 59 os soviéticos conseguiram, né, lançar um satélite lunar que começou a orbitar em torno da Lua. Yuri Gagarin voou, é o primeiro ser humano, depois de centenas de tentativas, depois de centenas de astronautas mortos, Yuri Gagarin, o piloto de teste da Força Aérea Soviética, deu várias voltas ao redor da Terra. Ele demorou a responder, todo mundo achou que ele tinha morrido. Mas ele estava tão emocionado, ele foi o primeiro ser humano a ver o planeta Terra redondo e azul. E ele disse, olha, a Terra é azul. Quando ele voltou, uma curiosidade, ele deu uma entrevista para um jornal soviético e perguntaram, como é que foi a sua viagem ao espaço? E ele disse, para provocar os ocidentais religiosos, né, porque a União Soviética era ateia, para provocar os religiosos ele disse, olha, eu estive no céu e Deus não estava lá. Isso foi bastante criticado no mundo ocidental. Depois ele morreu num acidente muito polêmico, né? Ele chocou com outro avião durante uma apresentação, e aí dizem que foi castigo, né? Mas o Yuri Gagarin é um herói na União Soviética, hoje ainda, na Rússia, por ter sido o primeiro astronauta em órbita. Eles lançaram a primeira sonda tripulada em 66, e os norte-americanos deram um checkmate na corrida espacial em 69, com a Apollo 11, e aí levaram seres humanos à Lua. Então os norte-americanos, teoricamente, venceram a Guerra Fria na parte que a gente chama de corrida espacial, porque conseguiram colocar pessoas em órbita. Durante a Guerra Fria também, tivemos muita interferência dos Estados Unidos e da União Soviética nos processos de independência no continente africano, que nós vamos estudar em outra aula. Então é muito comum você ver os Estados Unidos e a União Soviética flertando, vendendo armas, apoiando alguns grupos revolucionários no continente africano. Vejam que em 1960, que está em amarelo ali no mapa, tá vendo? Ó, a cor amarela, 1960 é a grande explosão de independências no continente africano. Também no continente asiático, os Estados Unidos e a União Soviética interferem muito. A Guerra do Vietnã é uma prova disso. Vietnã do Norte lutando contra soldados norte-americanos no Sul, apoiando o Vietnã do Sul. Vamos também ter uma aula sobre a Guerra do Vietnã. E aí a geopolítica de interferência afetando as ex-colônias dos grandes impérios. Como os grandes impérios estavam em decadência, nós temos então o desmoronamento desse sistema colonial desses grandes impérios. Então, nesse processo de independência e descolonização, nós temos a independência da Índia, teremos uma aula sobre isso, a criação do Estado de Israel, que nós veremos em outra aula, temos a Revolução Chinesa, também uma outra aula que veremos à frente, a Guerra da Coreia, entre 50 e 53, a Conferência de Bandung, que nós vimos agora, Guerra do Vietnã, também uma aula futura. E aí a gente tem outras interferências, como a Revolução Cubana,
que vai ser uma grande aliada e vitrine da União Soviética durante a Guerra Fria aqui na América Latina, muito temida pelos latinos, né, ou capitalistas, que levou a interferências militares norte-americanas na América Latina, no que a gente chama de governos militares. Então nós temos a ascensão dos governos militares na década de 60 e 70 na América Latina, já tentando precaver possíveis golpes comunistas na América Latina. Aí uma foto do general Pinochet passando uma revista Guarda em Santiago, no Chile. E agora a gente vai ver como é que isso aparece no Enem. São muitas questões no Enem e no vestibular sobre a Guerra Fria, e aí tínhamos que escolher uma. Tá? Então eu escolhi uma para vocês. Então vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU na Resolução 217-A, de 10 de dezembro de 1948, foi um acontecimento histórico de grande relevância. Ao afirmar pela primeira vez em escala planetária o papel dos direitos humanos na convivência coletiva, pode ser considerada um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional. Então, o autor aqui, eu sempre digo, leia sempre as referências, é importante ler as referências, às vezes a resposta já está aqui. Então, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bem, aqui não tem resposta por enquanto. A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais ao possibilitar a superação da soberania estatal. A Declaração Universal visava ultrapassar a soberania dos países? Não. Então a declaração ela foi criada dentro das Nações Unidas e as Nações Unidas jamais teriam como objetivo superar soberanias nacionais. As soberanias são insuperáveis. Aliás, soberania não, até é redundante falar que uma soberania pode ser superada, a não ser num caso de guerra, de invasão. Mas soberania é soberania. O país tem autonomia para tomar suas próprias decisões, por isso que essa questão está errada. B. Defesa dos grupos vulneráveis. Tá certo essa, mas vamos ver por que as outras estão erradas. Redução da truculência belicista. A Declaração Universal não tem preocupação em resolver truculências belicistas. Ela está preocupada em proteger comunidades, etnias, povos apátridas, povos perseguidos, às vezes são gênero, né? Então gênero feminino, mulheres perseguidas em algumas nações. Então, prisioneiros. Então, se tu pega lá a Declaração Universal, prevê a dignidade do preso. Então, a dignidade humana, é o respeito pela dignidade humana. A Declaração Universal parte do princípio de que nós não somos animais, nós somos racionais. Então, nós devemos agir da maneira mais ética e racional possível em relação ao outro. Por quê? Somos todos Homo sapiens sapiens. Somos todos iguais, somos a mesma espécie. Essa é a ideia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Redução da truculência belicista, então não, porque ela não trata desse assunto. Impunidade é dos atos criminosos. Ela não, jamais, é muito pelo contrário. A declaração, ela pede atenção frequente e constante contra atos criminosos contra a dignidade humana. É exatamente o contrário, por isso que não poderia ter assinalado essa de jeito nenhum. Inibição dos choques civilizacionais. Ela não pretende inibir porque isso é impossível. Os choques e civilizações sempre irão acontecer, ou talvez aconteçam por muito tempo, talvez um dia, mas talvez num tempo muito distante, esses choques já não sejam mais necessários. Mas ela não tinha como objetivo inibir esses choques civilizacionais. A ONU, quando você lê a declaração, ela pretende o seguinte: vão ocorrer sim choques civilizacionais, ocorrerão crises sim, mas a humanidade não deve passar dos limites e deve observar a ética e a dignidade, proteger pessoas vulneráveis, crianças, doentes, idosos, pessoas que não têm como se defender, que não são militares, que não estão armados, proteger populações civis. Então é uma gama imensa de pessoas que devem ser protegidas por esses direitos da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, a letra B estava fácil, estava fácil nessa questão até para você descartar as outras que não estavam corretas. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Trouxe alguns conceitos iniciais, alguns deles nós vamos aprofundar em outras aulas, mas já para você se familiarizar, ver do que se trata a Guerra Fria. Então a gente já viu os principais conceitos, principais termos. Espero que você gostou. Muito obrigado por me acompanhar nessa aula.
Um grande abraço e até a próxima!